Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre ligação química. E antes de dar continuidade aos outros tipos de ligação, ligação iônica e ligação covalente, já estudamos um pouco de ligação metálica antes, eu queria só fazer um parênteses aqui para a gente falar de uma forma de representação dos elementos e dos elementos da camada de valência que serão muito úteis na descrição dos compostos iônicos e covalentes, que é a simbologia de Lewis, certo? E a simbologia de Lewis ela é baseada na ideia de que, como a ligação química ela está diretamente relacionada aos elétrons da camada de valência, então o que é importante para nós é exatamente representar esses elétrons da camada de valência. E o que a simbologia de Lewis faz é exatamente representar esses elétrons da camada de valência como pontos ao redor do símbolo do elemento químico, certo? Como exemplo, vamos pegar o nitrogênio aqui, mas aí depois que a gente fizer esse, vai ficar claro para vocês qual é o procedimento para se fazer isso, certo? Então, vou pegar, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele tem número atômico 7, certo? Então, se ele tem número atômico 7, a distribuição eletrônica desse cara vai ficar 1s2, 2s2 e 2p3, certo? Aqui a gente está vendo que a camada de valência dele possui 5 elétrons, porque a gente tem que levar em consideração que a gente não está falando de níveis ou de subníveis ou subcamadas, sim da camada inteira. Então a camada N igual a 2, compostas ou preenchida no subnível S e no subnível P. Então para o nitrogênio neutro, né, sem ser um íon, ele possui 5 elétrons na camada de valência, que a gente vai representar dessa forma, certo? Consequentemente, a estrutura de Lewis para o nitrogênio ela vai ser feita dessa forma aqui, o símbolo do elemento e os 5 elétrons ao redor, certo? É comum, não é uma regra exata isso, não tem uma regra, mas é comum a gente representar em pares. Obviamente, aqui tem número ímpar, então a gente não consegue representar totalmente por pares. Mas é comum nós representarmos por pares, uma vez que os elétrons eles estão nos orbitais em pares, com spins trocados, como a gente já viu anteriormente. Mas isso aqui não tem nenhuma relação com os orbitais, a gente não consegue ter nenhuma informação sobre qual orbital está sendo preenchido e tudo mais aqui, não faz sentido, certo? Até porque se a gente for pensar nessa distribuição eletrônica aqui, a gente tem 2 elétrons em um orbital, no orbital aqui do subnível 2s, mas no subnível 2p nós temos um elétron por orbital, porque esse subnível tem 3 orbitais, então eles estariam separados, certo? Mas essa representação aqui ela não é levada em consideração, então mais por conveniência que é feito dessa forma. Tudo bem? Então, consequentemente, por exemplo, se eu pegar um outro exemplo, pegar o hidrogênio, e eu vou escrever direto aqui com a caneta, o hidrogênio número atômico 1, certo? Então, a simbologia de Lewis dele seria H ponto unicamente dessa forma, certo? Pegar o magnésio número atômico 12. O número atômico 12 ele vai possuir 2 elétrons na camada de valência, camada N igual a 3. Depois vocês vejam isso aí, então ficaria magnésio com 2 elétrons aqui. Certo? Indo para o outro lado lá, pegar o enxofre 16, por exemplo. O enxofre 16 ele vai ter 6 elétrons na camada de valência, também a camada N igual a 3. Então se a gente fosse representar isso aqui, ficaria da seguinte forma. O oxigênio está em cima do enxofre, se ele está em cima do enxofre, está na mesma família, possui o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então o oxigênio seria o O com 6 pontinhos aqui. E assim sucessivamente. Beleza? Então essa aqui é a ideia da simbologia de Lewis, que vai ser bastante útil para a gente para representar a ligação química e o movimento de elétrons durante a formação de uma ligação química. Uma vez que a gente sabe que a ligação química ela é formada prioritariamente pela movimentação de elétrons da camada de valência. Beleza, pessoal? Então com isso agora a gente consegue dar continuidade aos nossos estudos e vamos olhar um pouco mais a fundo agora para a ligação iônica e como que a gente pode utilizar essa ligação, esse modelo de ligação iônica, melhor dizendo, que a gente vai desenvolver aqui para entender as propriedades dos compostos iônicos, certo? Primeiro, de forma intuitiva a gente pode chegar à conclusão de que um composto iônico ele é formado por íons, certo? E os íons são os cátions, aqueles íons de cargas positivas, e os ânions, íons de cargas negativas, certo? E os compostos iônicos, acho que o mais comum para nós pensarmos é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou mesmo o sal grosso. Ele tem umas propriedades que a gente consegue entender bem. Eles são quebradiços, eles são solúveis em água.
e diversas outras propriedades que a gente vai falar no decorrer da aula, que a gente tenta racionalizar a partir do modelo de ligação iônica que nós vamos desenvolver aqui, certo? E quero chamar a atenção de vocês também com a ideia de modelo científico, que a gente falou bastante no decorrer do curso, especialmente lá nas primeiras aulas, o que é um modelo científico. Então é importante, se vocês tiverem com dúvida, retornar lá na ideia do que de fato é um modelo científico, o que ele representa e como que ele pode ser útil, certo? Bom, para a ligação iônica, como está descrito aí, ela é formada por um elemento com baixa energia de ionização e o outro elemento com alta afinidade eletrônica. E aí, ao se ter um elemento com baixa energia de ionização, a gente tem a tendência à formação de cátions, nesse caso, certo? Porque baixa energia de ionização significa pouca energia para remover o elétron da camada de valência. E alta afinidade eletrônica é alta tendência à formação de ânion. E o composto iônico, portanto, para o nosso modelo, ele vai ser unido, os íons serão unidos prioritariamente por interação eletrostática. Interação eletrostática que a gente pode descrever quantitativamente pela lei de Coulomb, certo? Que a gente já aprendeu também. Então, se a gente for pensar num composto iônico, a gente pode pensar modelando o cloreto de sódio, como está aqui como exemplo, da forma como está sendo mostrado nessa figura. E aí tem uma questão bem importante, uma característica bem importante da interação eletrostática, é que ela é não direcional. O que significa algo ser não direcional? Significa que quando eu tenho uma interação em um sentido, essa interação, por exemplo, essa interação que eu estou circulando aqui, ela não vai influenciar as outras interações, certo? Elas podem ser tratadas individualmente e o íon, ele pode interagir com o cátion, por exemplo, pode interagir com o ânion, independente da direção em que ele esteja, certo? Então, isso é uma diferença marcante com relação à ligação covalente que a gente vai ver mais para frente, que a ligação ela é direcional e ela está relacionada com um compartilhamento de elétrons que tem uma posição muito bem definida no espaço, pelo menos de acordo com o modelo que a gente vai utilizar, certo? Mas essa é uma diferença marcante entre a ligação iônica por conta da interação eletrostática e ligação covalente, certo? Então veja aqui que aqui nós temos uma rede de íons aqui, os cátions e os ânions alternados, que eles interagem entre si atrativamente, certo? Quando a gente vai modelar isso matematicamente, nós não podemos esquecer que há repulsão também eletrostática entre os íons de cargas iguais, certo? E essa repulsão eletrostática que existe também em toda a rede tem que ser levada em consideração ao nós definirmos um modelo para a energia envolvida na ligação iônica. Tudo bem? Mas ainda assim, esse modelo, ele, apesar da simplicidade, como vocês vão ver, ele é útil para explicar diversas propriedades, como eu falei, dos compostos iônicos, como um alto ponto de fusão, ou seja, difícil a gente fundir, a gente transformar aquele sólido iônico em líquido, a solubilidade deles, por exemplo, em diferentes solventes, principalmente a água, a dureza que eles apresentam, mas apesar de duros, eles são quebradiços, então tudo isso a gente consegue racionalizar a partir do modelo de ligação iônica que a gente vai tentar desenvolver aqui na aula. Beleza? Bom, então para continuar com o cloreto de sódio como exemplo, vamos pensar na energia envolvida na formação da ligação iônica. Bom, a ligação iônica, como eu falei lá em cima, ela está relacionada a um elemento com baixa energia de ionização, ou seja, os elementos metálicos que estão no lado esquerdo da tabela periódica, e os elementos do lado direito, os ametais, que possuem alta afinidade eletrônica, certo? Então, nessa situação, partindo-se dos elementos neutros, nós temos as energias envolvidas para a formação dos íons, como está sendo mostrado aqui nessas semi-reação. Semi-reação não é a palavra correta aqui, mas nessas equações, melhor dizendo, para mostrar a energia envolvida. Então, ó, se eu tenho 1 mol de sódio no estado neutro, sódio metálico, e eu quero ionizá-lo, ou seja, retirar um elétron, já que o sódio possui apenas um elétron na camada de valência, para formar o cátion Na+, eu vou gastar 494 kJ para cada mol desse sódio, certo? Essa aqui é a energia de ionização do elemento sódio. Por outro lado, a afinidade eletrônica, se vocês lembrarem lá da definição, a afinidade eletrônica é a energia liberada. Então a gente representa aqui sem o sinal, mas ela na verdade tem um sinal negativo, porque é a energia liberada, certo? E a afinidade eletrônica do cloro, do elemento cloro, ao receber o elétron, tem-se a liberação de 349 kJ por mol, certo? É importante notar aqui que
a variação da energia no processo ela é positiva. Ou seja, para formar o cátion e o ânion, o cátion Na+, e o ânion cloreto Cl-, eu preciso de 145 kJ por mol. Certo? Isso nos mostra que a formação dos íons ela não explica a estabilidade do composto iônico, porque gasta energia, mas eu sei que esse cara é estável, porque a gente come cloreto de sódio todo dia. Ele existe de fato na natureza, então a gente agora tem que buscar a origem dessa estabilidade. E para nós tentarmos racionalizar a origem dessa estabilidade, a gente vai tentar olhar para a interação eletrostática que existe entre os íons em um composto iônico, certo? Vamos começar do jeito mais simples e adicionando complexidade para fazer uma expansão, beleza? Bom, só uma palavra sobre o que eu quero dizer com estabilidade aqui. A ideia é a seguinte: a gente diz que algo é estável quando o resultado final de um determinado processo, mesmo que seja um processo idealizado, tem uma energia final menor do que a inicial, certo? A não ser que eu tenha que adicionar energia ao sistema para chegar a um determinado estado final, em que ele também pode ser estável, mas eu preciso gastar energia para aquilo não vai ocorrer naturalmente. Mas a formação do cloreto de sódio, ela ocorre naturalmente, certo? Ocorre naturalmente em termos energéticos, ou seja, eu sei que tem uma liberação de energia na formação do cloreto de sódio. É exatamente essa energia liberada que tem que suplantar, inclusive, essa energia necessária para a formação dos íons, que a gente vai tentar buscar olhando para a interação eletrostática que existem entre os íons, certo? E, de fato, um dado experimental já nos mostra que, quando eu tenho a junção do cátion Na+ com o Cl-, tem-se a liberação de 787 kJ por mol de íons formados ali, certo? Então vejam que essa quantidade de energia liberada na junção dos íons, eles estão separados, não estão interagindo. Quando eu aproximo eles, vocês vão lembrar lá que a equação de Coulomb ela é inversamente proporcional, tem uma energia inversamente proporcional à distância, então quando eu aproximo eles, tem-se uma energia liberada de 787 kJ por mol, que é uma energia maior do que aquela necessária para formar os íons, certo? Então esse balanço energético aqui, de certa forma, explica a formação do cloreto de sódio desse composto iônico sólido, certo? Então o que a gente vai tentar fazer aqui nessa aula, o objetivo nosso é determinar uma equação matemática que nos possibilite prever o que a gente chama de energia de rede de um composto iônico, certo? Por definição, energia de rede é a energia liberada na formação de um mol do composto iônico a partir dos átomos no estado fundamental e fase gasosa. Estado fundamental, ou seja, dos átomos neutros na fase gasosa. Então, assim, eu tenho, por exemplo, pegar o cloreto de sódio, continuando como exemplo aqui. Eu tenho os átomos desses elementos sódio e cloro neutros na fase gasosa, e aí tem-se um processo para a formação do cloreto de sódio. Eu tenho que formar os íons, aproximar esses caras e gerar o sólido, certo? A energia de rede é a energia liberada em todo esse processo. Então é tudo que é liberado menos o que é gasto. Eu sei que o global tem que dar negativo, porque senão não existiria aquele composto, certo? E é exatamente esse valor que a gente está atrás aqui na nossa aula. Então, para começar isso, vamos pegar um exemplo simples, um processo mais fácil para a gente começar. Vamos partir de um par iônico, ou seja, um par de íons apenas. Um composto iônico ele é formado por diversos íons ali dentro. Se você pegar uma pedrinha de sal grosso aí, a quantidade de íons, cátions e ânions que existem ali é muito grande, certo? Mas vamos começar de um jeito mais simples. Vamos pegar um par iônico, ou seja, um cátion e um ânion, e olhar em termos de equação da lei de Coulomb o que está acontecendo ali, certo? Então, ó, a gente sabe aqui, vamos pensar. Se eu tenho uma representação do par iônico dessa forma aqui, eu sei que o cátion, se a gente for pensar de modo geral, o cátion vai ser esse menorzinho aqui, porque perdeu elétrons e diminui o número de camadas dele. Se a gente pensar nos elementos do bloco S para facilitar, esse aqui é o cátion e aqui a gente tem o ânion, certo? E a distância entre os centros do cátion e do ânion aqui vai ser exatamente a soma do raio do cátion mais o raio do ânion, certo? Que é o que está representado aqui embaixo. Tudo bem? Então, quando eles estão se tocando, a distância entre os centros dos íons é o raio do cátion mais o raio do ânion, como está representado aqui. Tudo bem? E a gente já sabe, inclusive, comparar raios de cátions e ânions pela posição dos elementos na tabela periódica, que a gente aprendeu quando a gente estava estudando as propriedades periódicas lá atrás. Certo? Bom,
Então, ó, a gente quer uma equação para a energia de rede representada pela letra U aqui, e a gente está partindo da lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? É essa que está mostrada aqui, ó, em que esse 1 sobre 4πε0 é a constante da lei de Coulomb, que a gente representa como K, mas aqui ela está destrinchada, porque esse termo aqui vai ser importante quando a gente estiver estudando as propriedades lá na frente. Então, mas isso aqui também é uma constante, é a permissividade do vácuo, π é o π, vocês conhecem, e aqui 1/4. Então aqui vocês conhecem tudo isso, certo? E a lei de Coulomb nos fala que a energia é essa constante vezes o produto das cargas Q1 e Q2 dividido pela distância entre elas. A força é a distância ao quadrado aqui, certo? A energia é a integral da força na distância, o negativo dela seria, né? Para ser exato, e a gente tem essa equação aqui, isso que eu falei, vocês vão aprender mais para frente no curso de vocês, certo? Tentando definir para o nosso par iônico o que seria cada um desses termos aqui, a gente pode escrever da seguinte forma: que a distância aqui que separa os íons, a gente pode considerar o limite que eles estão se tocando. Então essa distância aqui, que vai ser a distância entre os centros, vai ser exatamente da forma como a gente mostrou antes, a soma do raio do cátion mais o raio do ânion, certo? Vai ser esse termo no denominador aqui da equação. A carga Q1, eu vou dizer que a carga do cátion é essa Q1 e a carga do ânion é esse Q2. E o que está representado aqui? Eu coloquei como Z, esse Z maiúsculo mais o Z maiúsculo menos, como sendo a valência do cátion e do ânion, certo? O que representaria isso? Por exemplo, alguns exemplos de cátion. Eu posso ter o cátion Li+, posso ter o cátion Mg2+, posso ter o cátion, por exemplo, Al3+. Certo? Lítio, magnésio e alumínio catiônicos. Nesse caso aqui, a valência dele, que é esse Z mais aqui nessa equação, vai ser mais 1 nesse aqui, mais 2 nesse aqui, mais 3. Certo? É isso aqui que representa esse número aqui, é esse valor que vem aqui em cima. Só que a carga, de fato, do elemento não é mais 1, mais 2 ou mais 3, é esse valor multiplicado pela unidade fundamental de carga, que é o Ezinho aqui. Esse Ezinho, ele tem um valor de 1,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 19 Coulomb, pegando a unidade do SI, certo? Então, quando eu falo que o sódio, por exemplo, catiônico, tem carga mais 1, na verdade ele tem valência mais 1, e a carga dele é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? E a mesma coisa, a mesma lógica que a gente está falando aqui vale para os ânions. Só que para o ânion vai ser a valência com sinal trocado, certo? Então, por exemplo, eu tenho o ânion, vamos pegar o ânion F-, por exemplo, ou o ânion S2-, ou o ânion, sei lá, N3-, nitrogênio. E aí, nesse caso aqui, a valência, que no nosso caso está sendo representado por esse termo aqui, vai ser -1, -2, -3 e assim sucessivamente. Certo? Dependendo do material. Então, essa carga Q1 aqui é a carga do cátion, que é a valência dele multiplicada pela unidade fundamental de carga, e o Q2 é a carga do ânion, que é a valência do ânion, e aí com sinal negativo, porque ânion é o íon de carga negativa, multiplicado pela unidade fundamental de carga. Beleza? Então, aplicando essa ideia na equação lá da lei de Coulomb, a gente vai chegar nessa equação mostrada aqui embaixo. E se eu estou falando lá que na definição da energia de rede eu tenho a energia para 1 mol do composto iônico, como está descrito aqui, certo? Para 1 mol, então daí eu descrevo aquele termo da equação da lei de Coulomb multiplicado, na verdade substituindo os termos pelo que a gente definiu, multiplicado pela constante de Avogadro Na, certo? Vocês lembram que esse Na aqui ele tem um valor de 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1, certo? E aí, se vocês forem ver em termos de unidade, todo esse termo aqui vai ter unidade de joule ou quilojoule, uma unidade de energia dividido por mol. Então, vai ser quilojoules por mol ou joules por mol, certo? E aí, o que a gente fez aqui foi representar esses termos aqui utilizando a definição que nós construímos ali, certo? Então vejam que Q1 vezes Q2 vai ser esse termo vezes esse, vai ser Z mais vezes Z menos vezes Z vezes Z, por isso ficou E ao quadrado aqui, certo? E embaixo aqui tem-se a soma do raio do cátion mais o raio do ânion, que é a distância entre os íons, considerando o limite que eles estão em contato, certo? Portanto, para uma energia de rede para 1 mol de pares iônicos, é essa como está descrito aqui, certo? Quando a gente pega o valor
pegando um caso real, quando eu pego, por exemplo, o cloreto de sódio, calculo a energia de rede para 1 mol do cloreto de sódio, utilizando essa equação e comparo com o experimental, tem uma discrepância. E essa discrepância, ela nos leva à necessidade de nós incrementarmos esse nosso modelo. Esse modelo científico que nós estamos desenvolvendo para estudar os compostos iônicos, certo? E essa discrepância, ela é originada no fato de que quando eu tenho 1 mol de pares iônicos entre si, eu não vou ter interação apenas entre um cátion e um ânion. Esse monte de par iônico ali, eles também vão interagir entre si, certo? Então, quando a gente volta lá naquela nossa figura, eu tenho aqui vários pares iônicos. Está vendo que eu tenho aqui um ânion e um cátion. Aqui em cima eu tenho um cátion ânion alternado, certo? E que também estão interagindo entre si. O que nós fizemos ali foi levar em consideração apenas essa interação aqui. Mas todas as interações têm que ser necessariamente levadas em consideração. Então nós temos que expandir o nosso modelo para levar em consideração todas essas interações, certo? Então, ó, nós estamos aqui ainda no caso unidimensional, que nós temos o cátion e o ânion ladeados, um do lado do outro, certo? Vamos adicionar uma complexidade a mais para o nosso sistema aqui, chegando agora no caso de um modelo do quadrado iônico, certo? Que é o que está representado aqui dessa forma. Eu tive que sair aqui da tela um pouquinho, me desculpe, mas já estamos aqui de volta já. Que é o modelo do quadrado iônico, certo? Ou seja, eu peguei um par iônico e coloquei em contato com esse par iônico um outro par iônico. Eu tenho aqui o ânion e o cátion em cima, que tem o ânion e o cátion, e aqui o cátion e o ânion. O que tem aqui embaixo, melhor dizendo, é exatamente o que a gente viu antes, certo? Agora eu tenho também isso, aqui em cima eu coloquei um outro par de íons ali. E aqui nós vamos ter a interação de atração, como a gente contabilizou antes já, aqui, aqui e aqui, mas nós também vamos ter repulsão aqui e aqui, certo? E a gente tem que levar em consideração todas essas interações agora no desenvolvimento do nosso modelo, certo? Então, ó, quando a gente passa a olhar mais a fundo a geometria do nosso sistema no quadrado iônico, e a gente está colocando um quadrado aqui só para facilitar o nosso desenvolvimento. A gente vai tentar chegar em algo para tentar ir adicionando complexidade aos poucos. E sair do par iônico ao sistema mais complexo, mais simples possível, depois do par iônico seria esse quadrado iônico, certo? E aí no quadrado iônico eu continuo então com a distância entre cátions e ânions como sendo a soma do raio do cátion mais o raio do ânion, certo? Mas aqui agora a gente também tem que levar em consideração a distância entre os centros das cargas iguais, dos íons de cargas iguais, os ânions e os cátions, porque agora nós não vamos ter apenas interação de atração, nós vamos também ter interação de repulsão. Mas essa diagonal aqui a gente conhece muito bem, porque é a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, raiz de 2 vezes o R, em que o R aqui é essa soma aqui, o raio do cátion mais o raio do ânion, certo? Então é essa complexidade que a gente está adicionando aqui no nosso sistema. E para simplificar um pouco mais o nosso entendimento, vamos considerar que a valência do cátion é igual à valência do ânion, no sentido que eu tenho, por exemplo, se o cátion for mais 1, o ânion é menos 1, se o cátion for mais 2, o ânion é menos 2, para facilitar a nossa representação. Mas vocês vão ver que isso aqui vai poder ser utilizado em qualquer tipo de composto iônico. Porque nessa situação, o produto entre a valência do cátion vezes a valência do ânion vai ser igual a menos Z ao quadrado, já que o Z é o mesmo para os dois. Certo? Então vamos partir dessa consideração para facilitar o nosso entendimento aqui. E aí, nessa situação do quadrado iônico, portanto, nós vamos ter um total de 6 interações. Sendo que dessas 6 interações nós vamos ter 4 interações de atração, que são as interações com distância da soma do raio do cátion mais o raio do ânion, certo? São essas quatro interações de atração, uma em cada lado do quadrado aqui, representado dessa forma. E também nós vamos ter, além dessas 4 interações de atração, 2 interações de repulsão. 2 interações de repulsão porque nós temos aqui essa repulsão entre os cátions e a repulsão entre os ânions, em que a distância vai ser raiz de 2 vezes R, certo? Que é a diagonal do quadrado aqui. Então, para o cômputo da energia de rede do quadrado iônico, nós temos que levar em consideração todas essas interações, certo?
Então, aplicando essas observações na lei de Coulomb para cada uma do tipo de interação de atração ou de repulsão, nós temos aquelas equações como representado aqui embaixo. Então, a interação de atração vai ser 4 vezes 4, porque eu tenho 4 interações de atração aqui, por isso que tem esse 4 aqui, vezes a constante de Avogadro, para nos dar por mol, certo? Vezes aquela equação que é exatamente igual a que a gente tinha desenvolvido anteriormente para o par iônico, certo? Porque os termos são os mesmos aqui, só que eu só coloquei aquela simplificação da valência, como descrevi aqui em cima, então menos e ao quadrado, e aí tem a constante da lei de Coulomb, e aqui a soma dos raios dos íons, dos raios iônicos, certo? E a de repulsão tem esse 2 aqui, porque nós temos duas interações de repulsão aqui no nosso quadrado iônico, vezes a constante de Avogadro, levando em consideração 1 mol de quadrado iônicos, vezes a lei de Coulomb, a valência, o produto das valências, e aqui não tem o sinal negativo, porque as valências são iguais. Então, se eu tenho o mais vezes mais vai dar positivo, e o menos vezes menos também vai dar positivo, certo? Então, não tem o sinal negativo aqui. E a distância vai ser o raiz de 2 vezes R, que é a soma dos raios iônicos aqui, certo? Como a gente falou. Então, veja que as interações de atração têm um sinal negativo, ou seja, elas atuam dando estabilidade ao sistema, aquele composto iônico, e a repulsão ela atua dando uma instabilidade, porque ela tem um sinal positivo, ela vai diminuir a estabilidade do sistema, certo? Porque aqui uma é negativa e a outra é positiva. Tudo bem? E aí, para chegar na equação da energia de rede, nós temos que somar todos esses valores aqui. E ao fazer isso, somando a energia de atração com a energia de repulsão, nós chegamos nessa equação aqui dessa forma, certo? E veja que a equação escrita dessa forma, a gente pode colocar alguns termos em evidência aqui, porque esse NA vezes a constante da lei de Coulomb vezes esse termo aqui, o Z ao quadrado e E ao quadrado dividido pelo raio, ele aparece dos dois lados, certo? Então, fazendo um rearranjo matemático nessa equação aqui, depois vocês façam isso aí também manualmente, vocês vão conseguir chegar na equação descrita dessa forma aqui, certo? Então, eu coloquei o menos aqui, vejo que o menos vezes o 4 eu vou chegar nesse termo aqui, e o menos vezes o menos vai dar o mais, e eu vou chegar nesse termo aqui em que o raiz de 2 eu tirei. Eu tirei o raiz de 2, na verdade só coloquei ele para o lado de cá, certo? Não vai mudar nada numericamente, para poder isolar esse termo aqui, certo? E se a gente for analisar friamente essa equação, a gente vai ver que aquele termo que está ali representado, destacado em azul, ele é exatamente a energia de rede do par iônico, que a gente tinha determinado lá em cima, quando a gente estava fazendo só o par iônico. Então, só para um par iônico, considerando aquele par iônico tendo valências numericamente iguais e em módulo iguais, a gente vai ter essa equação aqui. Então, quando a gente saiu do par iônico e veio para o quadrado iônico, que é o exemplo que nós estamos agora, a gente chegou numa equação que é aquela energia do par iônico vezes um termo que é um número. Veja que aqui não tem unidade nenhuma. Isso aqui é apenas um número, certo? E esse número, ele apareceu dessa forma, o 4 menos o 2, raiz de 2, por conta do arranjo geométrico que nós estabelecemos, que foi um arranjo de um quadrado iônico, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, que se eu pegasse esses 4 íons ali e eu colocasse eles numa fila, colocando cátion, ânion alternadamente, e eu fizesse a energia para essa fila de íons, eu chegaria numa equação que é muito similar a essa, em que eu teria um termo relacionado ao par iônico, igual a esse aqui, vezes um número, um valor numérico que vai ser diferente desse, mas que vai estar relacionado com o arranjo geométrico do sistema, certo? Então, a conclusão que a gente chega disso aqui é que quando eu expando o sistema de um par iônico para algo com arranjo geométrico mais rebuscado ou maior, eu saí do caso unidimensional, cheguei no caso bidimensional, eu vou reduzir aquela equação somando todas as interações que existem ali para um termo que é exatamente a energia de rede do par iônico, que a gente definiu anteriormente, vezes um valor numérico que está unicamente relacionado com o arranjo geométrico, certo? Então, a conclusão, se a gente for expandir a nossa ideia, que a gente aqui, que se a gente sai de um quadrado iônico, chega num cubo iônico, ou seja, eu pego esse cara aqui, esses 4 íons, e coloco outro quadrado iônico atrás deles, eu vou ter um cubo. Concordo com isso? Alternado, se eu colocar alternado cátions e ânions, para maximizar a energia de atração. Aí, se eu calculo todas as energias de atração e repulsão que existem nesse cubo, se vocês quiserem fazer, façam isso, porque é bem legal. E não é tão difícil assim. Vocês vão conseguir reduzir a energia de rede para esse cubo de íons para a energia de rede do par iônico vezes um valor numérico que vai estar relacionado com aquele arranjo geométrico, certo?
Então a conclusão que eu chego é que se eu colocar diversos cubos iônicos para todas as direções, as 3 dimensões, melhor dizendo, e eu calcular isso para a distância chegando ao infinito entre os íons, em que a interação entre eles vai diminuindo, de acordo com a distância vai aumentando, eu vou chegar numa equação em que eu vou ter a energia de rede do par iônico vezes o valor numérico relacionado ao arranjo geométrico, certo? Esse valor numérico relacionado ao arranjo geométrico é chamado de constante Madelung. Madelung é um físico alemão, não vou lembrar exatamente a época em que ele desfez esse trabalho, mas o que ele fez em grande parte não em grande parte, mas o que ele fez durante o trabalho científico dele foi exatamente determinar essa constante de Madelung para diferentes estruturas cristalinas iônicas existentes, certo? Então, qual que é a lógica? Vejam aqui, eu saí de um par iônico e cheguei num quadrado iônico, certo? Quando eu fiz essa expansão, eu vi que a equação da energia de rede para essa estrutura um pouco mais complexa, ela poderia ser reduzida à energia de rede do par iônico vezes um valor numérico, certo? A gente não fez aqui, mas quando eu saio do quadrado iônico e vou para um cubo iônico, eu consigo ainda reduzir a equação para a energia de rede do par iônico vezes um valor numérico, certo? Então, quando eu faço uma expansão para colocar vários cubos iônicos nas 3 dimensões, em x, y e z, e faço o cálculo da energia de rede considerando todas as interações, eu ainda consigo reduzir aquele valor da energia de rede como sendo a energia de rede do par iônico vezes um valor numérico, certo? Por que isso aí pode ser reduzido, isso aí dá uma soma de valor finito? Porque quanto mais distante... Eu vou colocando... imagina que eu vou colocando quadrados iônicos alinhados um com o outro. A interação entre um quadrado iônico que está aí perto de você e outro que está bem distante, ela vai ser aproximadamente zero, porque a energia de rede, a energia de interação eletrostática é inversamente proporcional à distância. Então, quando eu vou somando isso, eu vou somando números cada vez menores. Então, isso aqui é uma soma, que ela é uma soma que a gente chama de convergente, que vocês vão aprender esse termo no cálculo com uma definição mais exata, certo? Por isso que eu consigo determinar valores finitos. E esses valores finitos que estão relacionados a esse arranjo geométrico é o que a gente chama de constante Madelung, e alguns valores para diferentes estruturas cristalinas estão descritos nessa tabela aqui, certo? Então vejam que são valores numéricos que a gente pode englobar na nossa equação da energia de rede. Então, se eu for representar a constante de Madelung representada por A naquela equação, a equação fica da forma como está representado aqui, certo? Deixa eu colocar aqui com uma outra cor para dar destaque. Então, considerando unicamente a interação eletrostática, a energia de rede vai ter a equação dessa forma aqui, ó, representado por esse destaque aqui em laranja que eu coloquei, certo? Bom, o nosso modelo de ligação iônica puramente eletrostático, ela nos dá uma equação de rede dessa forma que é isso que nós vamos utilizar. Só como informação para refinar um pouquinho mais aqui para vocês, se a gente for refinar um pouco mais esse modelo, considerando que a ligação iônica ela tem, além da interação eletrostática, alguns outros termos a mais, então a gente pode adicionar esse outro termo que está entre parênteses ali, o 1 menos 1 sobre n, que é o termo pensado no modelo de Bohr-Landau, que a gente não vai entrar muito a fundo aqui no nosso curso, mas só para vocês verem que ainda tem um processo a mais além desse modelo puramente eletrostático que a gente desenvolveu, certo? Em que nesse modelo aqui, esse n ele está relacionado com uma superposição orbitalar, como está escrito aqui, e ele é um número que ele é obtido experimentalmente, e ele é um número que ele varia de 5 a 12. Então veja que se a gente pegar, quanto maior o valor de n, mais próximo do modelo eletrostático é o valor, porque se esse n tender ao infinito aqui, esse termo tende a zero, e se ele tende a zero, a energia de rede vai ser exatamente igual a esse valor aqui. Mas veja que o menor valor possível para n, de acordo com o modelo de Bohr-Landau, é 5. Se esse cara aqui for 5, isso aqui vai dar 0,2. 1 menos 0,2 vai dar 0,8. Então a gente vê que pelo menos 80%, considerando o modelo puramente geométrico, eletrostático aqui, ele se aproxima, com relação a esse modelo mais rebuscado, se aproxima de fato do valor experimental, certo? Então, ainda que muito simples o modelo que a gente desenvolveu aqui, que leva em consideração unicamente a energia de interação do par iônico vezes a constante de Avogadro vezes a constante de Madelung, ainda assim ele responde muito bem ao que é a realidade. E quando o modelo teórico ele conversa muito bem com os dados experimentais, então a gente pode utilizá-los para prever algumas propriedades daquele sistema,
certo? Então, utilizando agora essa ideia, vamos refletir rapidamente sobre a utilização de materiais refratários. O que é um material refratário? Material refratário, ele é um material que ele aguenta altas temperaturas. Eles são utilizados, por exemplo, para revestimentos internos de fornos. Então imagina, um forno industrial ele não pode derreter naquela temperatura que ele está sendo utilizado, porque ele quer derreter alguma coisa. Então o material para revestir aquele forno ele tem que ser um material que aguenta alta temperatura, é um material refratário. E compostos iônicos são muito bons para serem aplicados nos materiais refratários, certo? E nas nossas atividades nós vamos, de forma mais profunda, exatamente entender e ver alguns modelos, alguns compostos iônicos e tentar, a partir dessa equação, refletir qual que poderia de fato ser utilizado para ser utilizado dessa forma, certo? Bom, pessoal, então paramos por aqui na descrição do modelo. Esse é o modelo de ligação iônica que nós vamos utilizar, desconsiderando inclusive aquele termo de Bohr-Landau, 1 menos 1 sobre n ali, ficaremos unicamente com o modelo geométrico eletrostático, e a partir disso a gente vai tentar discutir as propriedades dos compostos iônicos, beleza? Então daqui a gente continua na próxima aula. Até!